O desfecho de uma longa espera. Familiares das vítimas que morreram atropeladas no acidente na Avenida Bacabal em setembro de 2017 em São José dos Campos participam de audiência que pode levar o motorista do veículo a júri popular. 800 quilos de drogas são apreendidos pela polícia na rodovia dos Tropeiros, em São José do Barreiro, no Vale Histórico. O entorpecente estava numa caminhonete. O condutor do veículo continua foragido. Obra polêmica. Moradores e representantes de entidades do setor da construção civil criticam o projeto da ponte estaiada em São José dos Campos. Para eles, faltaram explicações sobre os impactos da obra. Dor e saudade. Parentes se despedem do menino de 5 anos que morreu vítima da queda de um muro em São José dos Campos. Corpo de Bombeiros alerta para os riscos na estrutura de imóveis. Mais 10 casos de dengue foram confirmados no litoral norte. Desta vez, pacientes são de São Sebastião e Ilhabela. Evitando a crise, Sindicato dos Metalúrgicos negocia um acordo para atrair novos investimentos para a Volkswagen de Taubaté. Proposta será colocada em votação em 2 assembleias nesta quarta-feira. E ainda o trabalho de recuperação de animais silvestres desenvolvido pelo IBAMA em Lorena. Espécies vítimas de maus tratos ganham uma nova chance para se reintegrar à natureza. Terça-feira, 19 de fevereiro. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Terminou agora há pouco no Fórum de São José dos Campos a última audiência do caso do atropelamento que resultou na morte de 4 jovens na Avenida Bacabal em setembro de 2017. O motorista que provocou o acidente, Matheus de Jesus Souza, de 23 anos, continua foragido. Na audiência de hoje, a Justiça decidiria se ele vai ou não a júri popular. Quem traz os detalhes ao vivo do Fórum de São José dos Campos é o repórter Rafael Olímpio. Muito boa noite, Rafael. Já tem alguma definição da Justiça com relação ao julgamento de Matheus? Oi, Rose, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Band Cidade. Por enquanto, ainda nada decidido. A última audiência aconteceu hoje aqui, iniciou às 4h30 da tarde aqui no Fórum de São José dos Campos e durou cerca de meia hora. Nós conversamos com o advogado das famílias, das 4 famílias que tiveram aí as vítimas do atropelamento. Ele disse então que o Matheus, ele não se apresentou, ele ainda segue foragido, E caso o crime seja confirmado como um crime doloso, onde há intenção de matar, o caso então vai à júri popular. Nós também conversamos com o promotor do caso, Fábio Xavier. Vamos dizer o que ele disse. Hoje terminou a instrução do processo, então foram ouvidas todas as testemunhas, agora vai para a fase 402 e depois para a sentença, onde o Ministério Público vai pedir a pronúncia do acusado nos termos da denúncia. E ele deve se apresentar, então, a partir disso, quais são os próximos passos? Se ele não se apresentar, o processo continua do mesmo jeito, com trâmite normal. E se ele se apresentar, a diferença é que ele vai ficar preso durante o restante do trâmite do processo. Ele é um réu foragido, como réu foragido, ele prejudica a instrução processual, a aplicação da lei penal, e isso é que fundamenta a prisão preventiva dele. Mas ressaltando, mesmo que ele venha se apresentar, o Ministério Público não concordará com o eventual pedido de liberdade provisória por entender que os requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes. Na parte da tarde também alguns amigos de Lucas, uma das vítimas do atropelamento, prestaram algumas homenagens aqui na frente do fórum. A mãe dele, a dona Helena, nós conversamos com ela também, ainda muito abalada, ainda sofrendo com a saudade do filho, aguardando aí uma solução para o caso. Em nota, o advogado de Matheus, que ainda segue foragido, eles não gravaram entrevista com a gente, mas deixou uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, esclarecemos que o nosso cliente não pretende permanecer foragido indefinidamente, mas aguarda que sejam proporcionadas garantia de que a sua integridade física permanecerá preservada, fecha aspas. A gente continua então acompanhando o caso e que essas famílias realmente tenham aí a sentença desse caso. Rose e Baldinha, com vocês. Ok, obrigado, Rafael, pelas informações. Desde 2017, essas famílias esperando o desfecho dessa história. O motorista segue foragido. Vamos aguardar aí se ele vai se apresentar. Quase 1 tonelada de maconha foi encontrada nesta manhã dentro de uma caminhonete na rodovia dos Tropeiros, em São José do Barreiro, no Vale Histórico.
O veículo estava estacionado na altura do quilômetro 260, próximo à represa do Funil, quando foi localizado pelos policiais. O condutor não estava no local no momento da apreensão. Segundo a polícia, o motorista teria deixado o carro para buscar um estepe e não foi mais localizado. Em buscas pelo condutor do suposto veículo, foi informado de que ele teria ido até a oficina local para tentar reparar o veículo, mas provavelmente sabendo que a polícia tomou conhecimento de que ali havia droga, o rapaz se evadiu provavelmente num veículo branco do estado do Rio de Janeiro. As diligências continuam para tentar identificar quem seria esse rapaz que trouxe a droga até aqui. O veículo que ele deixou a droga foi apreendido, vai ser vericiado e vai ser tomadas as diligências oportunas para tentar a identificação. A quantidade elevada, talvez a maior apreensão que a gente tenha feito aí nos últimos anos aí. Dos 12 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira pela Polícia Federal durante a 60ª fase da Operação Lava Jato, um deles foi executado em Ubatuba, no litoral norte. O alvo foram endereços ligados ao ex-senador Aloysio Nunes, que, segundo as investigações, teria se beneficiado do pagamento de propina da Odebrecht. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado como operador financeiro ligado ao PSDB, também foi preso durante a operação em São Paulo. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi detido em São Paulo. Ele é apontado como operador financeiro ligado ao PSDB e teria intermediado o pagamento de cerca de 100 milhões de reais em propinas. Houve movimentação do senhor Paulo Preto no sentido de esvaziar as suas 4 contas na Suíça e remeter o dinheiro para um outro local, no caso, para contas mantidas em nome de offshores na Bahamas. A intenção do investigado de resguardar o seu patrimônio, que, segundo tudo indica, ilícito do alcance das autoridades brasileiras, haja vista a notória relação de cooperação que existe entre o Brasil e a Suíça. Paulo Preto foi delatado pelo também operador financeiro Adir Assad e por executivos da Odebrecht. Assad contou em sua colaboração que foi procurado para fornecer uma grande quantia de dinheiro ao setor de operações estruturadas da Odebrecht, conhecido como setor da propina, em 2010. A demanda de propinas naquele ano era muito grande. Ela não conseguia dar vazão às promessas de propinas feitas e que ela precisava pagar. Isso, segundo nos foi relatado, se dava pelo fato do ano de 2010 ser um ano eleitoral. Como não tinha a quantia, Assad procurou Paulo Preto, que mantinha mais de 100 milhões de reais em imóveis em São Paulo. Não nos remete aqui o bunker conhecido como bunker de Gedel, da família Gedel, que foi alvo de uma fotografia e escandalizou a população brasileira muito recentemente. Mas aqui, se nós formos levar em consideração, talvez o bunker de Paulo Preto tivesse o dobro do dinheiro do bunker de Gedel. O escárnio era tão grande que Adir Assad revelou que não conseguiu buscar todos os valores por si. Então mandou emissários buscarem dinheiro nesse endereço de Paulo Preto. E esses emissários falaram: olha, às vezes a gente ia buscar o dinheiro nesse apartamento, tinha um quarto só para guardar notas de dinheiro. Só que como era um quarto úmido, algumas vezes a gente via Paulo Preto colocando as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam. Também foram alvos desta fase da Operação Lava Jato endereços ligados ao ex-ministro Aloysio Nunes. De acordo com a Força Tarefa, o político teria recebido em Barcelona, em 2007, um cartão relacionado a uma conta em que Paulo Preto mantinha propina. Verificar se o ex-chanceler, qual era o grau de relacionamento que ele possuía com o senhor Paulo Preto, tido como um operador do PSDB. Logicamente, coincide o fato dele ser apontado como operador do PSDB e o ex-chanceler ser um dos grandes integrantes dessa agremiação partidária. Na próxima sexta-feira, dia 22, será realizada uma audiência de conciliação marcada pela Justiça para definir o futuro das obras da ponte estaiada em São José dos Campos, que seguem paralisadas. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso da Prefeitura que pedia a retomada dos trabalhos. No meio dessa disputa judicial, moradores e representantes de entidades do setor da construção civil também questionam os impactos da construção e a falta de explicações por parte do poder público. Na
Avenida Jorge Zarur, o canteiro de obras, há pouco mais de um mês, divide o espaço com o grande fluxo de veículos. Mudança da posição de postes de energia e demarcações no chão mostram alterações previstas para acontecer em breve. Quem mora nas proximidades também já sente os reflexos da construção da ponte estaiada. E reclamações não faltam. Uma delas é com relação à Rua dos Condomínios, que com a obra deve ser transformada em uma pista semi-expressa. É um espaço pequeno, mas é onde as pessoas transitam, onde elas olham, elas conseguem ter um pouco de paz e conseguem isolar um pouco desse barulho. E isso vai ser tirado da gente. Quando a gente abrir a nossa janela, nós vamos nos deparar com 6 pistas na nossa frente. Você imagina a quantidade de poluição que isso vai gerar. E todo mundo sabe que a poluição ela diminui a expectativa de vida. Então, o impacto da ponte ele é muito grande. Com a obra, devem ser implantadas ciclofaixas junto com as calçadas que passam na frente dos condomínios. Para os moradores, isso vai deixar o espaço muito pequeno para os pedestres e pode até mesmo aumentar o risco de acidentes. Também moradora do prédio, a Sônia sempre sai do apartamento a pé e conta que o fluxo de pessoas na calçada é grande durante boa parte do dia. Existem pessoas idosas, crianças, as mães que passeiam com os filhos, né? Então é uma área super sossegada. Já pensou a preocupação de todo mundo ter que ficar, sabe, olhando para ver que nenhum acidente venha a surgir, né? A obra da ponte estaiada, também chamada de Arco da Inovação, começou no dia 13 de janeiro e é financiada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com investimento de aproximadamente 50 milhões de reais. A construção, que terá 2 viadutos em formato de X na rotatória do Jardim Colinas, vai ligar as regiões centro e oeste da cidade, com a promessa de desafogar o trânsito no local. No entanto, o projeto também tem sido contestado pelo Ministério Público, que na última sexta-feira conseguiu parecer favorável da Justiça, que determinou a paralisação da obra. A promotoria alega que a construção beneficia apenas o transporte individual. Os moradores ainda acreditam que faltou diálogo do município com a população. Chamaram os síndicos daqui, os síndicos do outro lado também, uma única vez para ir numa reunião na prefeitura e apresentaram uma planta lá e não tinha nem a decisão da ponte. Depois desses condomínios, se iam ser 4 pistas ou 5, e eu solicitei à prefeitura que assim que saísse, para marcar uma reunião com eles em loco aqui, com os síndicos e alguns moradores, conselheiros, pode ser, discutindo as melhores opções. Não chegar e impor, falar, ó, foi decidido isso aqui, está aqui, vamos já executar. Fica complicado. A Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos também critica esse ponto. O diretor da Câmara de Arquitetura explica que em obras monumentais como essa, 2 documentos devem ser providenciados pela Prefeitura: o relatório de impacto no tráfego e o estudo de impacto de vizinhança. Ambos não foram apresentados para o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o CMDU, em que é conselheiro representando a associação. Todos os outros segmentos da sociedade questionam se esse é o melhor projeto e se é a melhor coisa que está sendo feita para a cidade, né? Então, nós também ficamos surpresos com essa velocidade dessa obra sendo feita dessa maneira. Mas não que isso esteja errado, né? Tem que se justificar, e agora a Prefeitura está justificando, porque o Ministério Público está se movimentando e as justificativas vêm com o tempo, mas o ritual, no meu ponto de vista, não foi cumprido como deveria ser. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que está cumprindo a decisão judicial e que vai prestar todos os esclarecimentos na audiência de conciliação e que no despacho do juiz foram autorizadas a realização de obras necessárias à manutenção, conservação e segurança da ponte. Depois do intervalo no Band Cidade, novos casos de dengue são confirmados no litoral norte. E ainda, Corpo de Bombeiros alerta para os casos de problemas estruturais em residências. Queda de muro que matou uma criança em São José dos Campos. Hora certa para você, 7h04.